Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre gramática. Nós vamos falar sobre abreviação vocabular, advérbios e locuções adverbiais, tá? Hoje nós vamos ver a parte de gramática, também vamos situar as questões de atividade para que vocês possam fazer, depois a gente fazer essa correção pela plataforma, tá bom? Todo e qualquer tipo de dúvida, seja ela relacionada à nossa aulinha ou aos exercícios, vocês fiquem à vontade para me situar, para me falar, para perguntar logo pela plataforma, tá bom? Então, nós vamos ter o nosso vídeo e logo depois, nossa segunda aulinha, nós vamos fazer nossas atividades, tá bom? Então, vamos a elas. Vamos lá. A abreviação vocabular, meus amores, ela é muito simples. Eu coloquei um quadro aqui para que ficasse um pouquinho mais didático de vocês compreenderem, mas é muito fácil. Uma palavra abreviada, certo? Então, nós costumamos a falar isso até no WhatsApp, no nosso dia a dia mesmo. Então, segundo o nosso slide, fala o seguinte, que essa abreviação vocabular ela vai consistir na redução de uma determinada palavra, sem que isso vá alterar um sentido. Por exemplo, o ato de abreviar vai apresentar, tornar algo menor, mais curto, mais objetivo. Palavras. Telefone. Qual a forma abreviada da palavra telefone? Fone. Qual é a palavra abreviada da palavra automóvel? Auto. Otorrinolaringologista, que é um tipo de especialistas. Nós falamos o quê? Vou lá no otorrino. Pneumático, pneu. Cinematográfico, cinema, cine. Extraordinário, extra. Psicologia, psico. Metropolitano, metrô. Então, é muito simples, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, já com uma imagem retirada do teu próprio livro, tá bom? Aí nós temos uma imagem retirada do seu livro didático, tá? Na página 155, em que ele traz algumas imagens e faz algumas colocações pra gente. E diz que esse processo de abreviação, vocabular ou redução, ele parte de uma eliminação de um elemento da palavra para tornar mais culta. Só que com isso também a gente percebe, meus amores, que a partir do momento que você faz essa abreviação, automaticamente ele também se torna o quê? Uma palavra coloquial, uma palavra de teor menor do que a original, né? Ou seja, aquela que você pode abreviar que vai aí de um senso comum, de uma comunidade ou de determinadas pessoas, de determinado ambiente, tá certo? Então eu tenho aí, por exemplo, foto digital, que tá aí foto, que é foto de fotografia, uma imagem sobre o cinema, que é o que a gente abrevia para cine, né? E extra, de extraordinário. Então, aí você consegue sim ter a noção que a abreviação, ela existe e que automaticamente você torna essa expressão vocabular uma expressão coloquial. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá falar de advérbios. Advérbio. É claro que nós já falamos sobre esse assunto, né, em outros capítulos do nosso livro, logo no início, tá? Mas aqui ele te propõe para poder falar de locuções adverbiais. Então, para ele falar de locuções adverbiais, ele vai aí possibilitar você a recuperar aí esse conhecimento, essa memória, certo? Então, o que seria esse advérbio? Aqui, segundo o teu slide, fala que é conhecido na gramática como modificador ou ampliador de sentidos de certos vocábulos. Então, o que acontece? Ele vai pra gente algumas circunstâncias. Então, nós temos, por exemplo, o advérbio de afirmação, que é o sim, certamente. O de acréscimo, negação, o modo, o lugar, aqui, ali, o tempo, hoje, amanhã. Intensidade, muito, pouco, a causa, a concessão, a conformidade, a finalidade. Nós temos inúmeros, meus amores, inúmeros, né? Eu também já trabalhei com vocês em quadro, dentro de sala de aula e aqui na plataforma. Então, olha só, o que acontece? Como é que eu faço aí para poder identificar esse advérbio? Eu preciso analisar na minha frase para eu poder saber que circunstância é e que tipo de valor semântico ele vai dar para a gente. Tudo bem? Então, esses exemplos que tem aqui
Nós somos possibilitadores, por exemplo, de ter no nosso próprio livro, muitas das vezes, ou na internet, um quadro com todas essas palavras. Aí ele vai te propor aí uma prova de fogo. Olha aí. Nessas 3 frases, indica num segundo quais são os advérbios. Cheguei cedo, falaram muito e todos voltaram felizmente. E aí? Qual delas vocês diriam que são advérbios? Então, cedo, muito e felizmente. Cedo aí, meus amores, seria um advérbio de quê? De tempo. Muito de intensidade. E felizmente seria o modo, certo? São todos o quê? Advérbios. Aí na página 157, ele vai colocar aí esses modalizadores, esses recursos modalizadores, né? De fala, falando também sobre a questão dos advérbios. Então, olha só. Existe o período, segundo período, terceiro período de um texto. Então, ele põe, infelizmente, expressa a emotividade do delegado, da Polícia Federal em relação à gravidade do desvio de recursos públicos que deveriam ser empregados na alimentação das crianças. Com frequência, expressa a recorrência do desvio de recursos públicos destinados às crianças. Então, o que seriam esses recursos modalizadores, meus amores? Ora, lembra que o uso que a gente faz da língua, das nossas ações de comunicação, é sempre mediado por essas intenções. Explicitar, certeza, dúvida, a obrigatoriedade de sentimentos, entre outros. Então, esses propósitos estão presentes no nosso dia a dia, que vai se materializando na estrutura da nossa língua, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos de como isso vai se apresentar pra gente através desses argumentos, através dessas formas de comunicação para poder exemplificar, chamar a atenção em algum argumento, em alguma informação, tá? Então, por exemplo, no segundo período a gente tem sem dúvida e realmente já no terceiro, que vai expressar uma posição de certeza do delegado em relação ao sentimento de revolta que o desvio dos recursos públicos destinados à merenda escolar provoca. Então, aqui eu tirei um trecho do próprio texto do nosso livro didático, para que você tenha esse contato do que seriam esses recursos, de que forma ele vai se apresentar para você, referente a esse advérbio, diferente a essas locuções adverbiais, modalizadoras de discursos, através de uma informação, através de um período argumentativo, beleza? Então, infelizmente, com frequência, sem dúvida, realmente, tia, não entendi. Por que aí seria locuções adverbiais? Por exemplo, eu tenho o sem dúvida, eu tenho com frequência. Isso aí, meus amores, essa palavra, essa partícula antes do meu advérbio é chamado de locuções adverbiais. Tudo bem? Vamos lá. Aí, na página 158, um pouquinho antes dessa página aqui que está no nosso slide, eu tenho um texto que fala sobre coesão textual, o bullying e o fenômeno recente. Uma pergunta, né? Então, ele vai colocar para vocês aí a questão da coesão, né? Aquela importância da utilização de conjunções para essa coesão, a importância dessa coesão sequencial que ocorre a partir desses conectivos, das conjunções, dos pronomes relativos, tá? Para poder fazer sentido pra gente, por esse motivo eu coloquei esse quadro aqui para vocês, tá? Que vai ter a adição, a diversidade, oposição, alternância, conclusão, que foram conjunções que nós já trabalhamos em outro momento, em outro capítulo, tá? E tá retornando aqui para vocês por uma questão especificamente de junção desses conteúdos, para que você não esqueça, e porque é um conteúdo utilizado demais no 8º ano, certo? Então, ó, a cada uma dessas classificações, eu tenho as conjunções e tem a forma como ela vai o quê? Aplicar, como ela vai se apresentar. No quadro, na página 160, eu também tem os pronomes relativos, que também eu tô fazendo aí para você, chamando a atenção, que é importante eu relembrar o que são esses pronomes relativos, porque mais para frente a gente volta a utilizar todo esse conhecimento plantado logo no início do ano, beleza? Então, olha só,
Eu tenho a classificação de causais. Quais são as conjunções? Seriam elas porque, uma vez que, sendo que. E um exemplo seria aí, como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Consecutiva, precedida de tal, tão, tanto, tamanho. Como aí seria uma frase. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz, que a empresa optou por não contratá-lo. Comparativa, quando eu vou comparar dois seres ou algo, como tal, qual, que, assim, como, né? Como é que isso pode se apresentar pra gente? A menina era delicada como uma flor. A comparação através da expressão aí, da conjunção como. Concessiva, mesmo que por mais, ainda que, se bem que, embora. Olha a frase. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Condicionais, que vão exprimir pra gente condições. A medida que, a proporção que, né? Frase. Quanto mais agir desta maneira, mais será excluído pelo grupo. Finais. A fim de que, para que, estudo bastante, a fim de que possa o quê? Construir meu futuro. E temporais. Quando, enquanto, sempre, tá? Quando chegar de viagem, avise-me. Então, é muito importante para que o seu texto, para que a sua frase tenha aí um entendimento, você precisa saber colocar esses componentes coesivos, essas conjunções, tá bom? Que vai linkar aí para poder fazer pra gente uma clareza da nossa frase, do nosso texto, tá bom? Então, agora vocês vão ficar com as atividades da aula de hoje, especificada aí no próximo slide, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Eu vou estar disponível hoje na plataforma para que vocês possam fazer as atividades. E se houver qualquer dúvida da aula ou da atividade, vocês podem ficar à vontade para retirar, tudo bem? Beijo grande, gente, até a próxima!